Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 277, um episódio especial. Especial porque eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado de José Pedro Correia, do meu fiel companheiro, e nesta semana de pausa entre o fim da fase regular e o início da fase de apuramento de campeão da Liga 3, recebemos aqui o presidente da Académica para nos falar um bocadinho daquilo que está a ser a preparação e como é que está a ser encarado este momento, que é de felicidade para já, no seio da Académica. E, sem mais demoras, Joaquim, muito boa noite. Obrigado Boa noite. por ter aceitado aqui o nosso convite para estar presente e Eu conseguirmos que esta agradeço. conversa. Queria perguntar-lhe, para abrir as hostilidades, de 0 a 10, como é que têm sido as suas noites que antecedem este arranque da fase de apuramento de campeão? Têm sido tranquilas ou o coração já começa aí a bater mais forte e a ser complicado dormir? Seja bem-vindo. Tirando a última noite não foi tranquila, mas não teve nada a ver com isso, teve a ver com a história da academia. Posso dizer que ontem deitei-me, era meia-noite e qualquer coisa, e às 3 da manhã acordei, e já não dormi mais. Mas foi-me preocupado, às 6 da manhã estava na academia, porque pronto, estava aqui com o nervoso miudinho, como é que aquilo estaria. Pois, e já agora, só para dar uma atualização, como é que está o estado da academia nestes dias? Estamos a gravar do dia 30 à noite. Sim. Neste momento está tranquilo, houve treinos hoje normalmente, ontem foram suspensos, como vocês devem saber. Mas as águas ontem baixaram, durante a noite baixaram, e portanto a academia estava perfeitamente apta a receber os treinos normais, e portanto por hoje tranquilo, mas eram 6 da manhã quando eu tive a certeza, que foi quando lá fui para ver se, com os meus olhos, se aquilo estava tudo bem ou não, se não Ainda faltava bem. lá nenhum bocado relevado. Ainda bem, esperemos que assim continue, não só a academia, como todo o resto da cidade, e que fazemos aqui os nossos votos para que tudo corra bem nos próximos dias. Vamos começar esta conversa, Joaquim, por fazer a pergunta que todos os academistas querem fazer ao seu presidente, que é: qual é o objetivo que estabelece para esta fase de apuramento de campeão que vai já começar no próximo fim de semana? Jogo a jogo, para resumir. Isto pode parecer um chavão do futebol, mas é mesmo sentido, ou seja, eu acredito, a equipa técnica acredita, o plantel acredita que o foco tem que estar sempre no jogo a seguir, porque se nós começamos a pensar, vamos jogar com o Guimarães e depois vamos a Amarante e depois a seguir vamos jogar com o Belém, o Belém e tal, vai dar disparate. E portanto, é isso que temos feito sempre, independentemente de cada resultado, independentemente com quem é que vamos jogar daí a 2 semanas, o foco é sempre o jogo seguinte. Então, mas E se é eu isso lhe que perguntar de outra forma e se lhe perguntar se o objetivo, com a presença na fase de apuramento de campeão, se o objetivo desta temporada está alcançado, dir-me-ia que sim. não. Eu estabeleci, como vocês sabem, aliás, sim, ainda chegámos a falar sobre isso, acho eu, como primeiro objetivo, é público, sempre disse, o objetivo é lutar pelos 4 primeiros lugares. Lutamos pelos 4 primeiros lugares e ficámos nos 4 primeiros lugares. Obviamente, chegando à fase que dá acesso à subida, agora não vou dizer, pronto, já fizemos a nossa parte, agora é o que for, não. Com consciência da realidade, com consciência das diferenças, mas estamos lá. E, portanto, se estamos lá, neste momento, temos 25% de probabilidades. São 2 em 8. E não estou aqui a contar com a equipa do playoff. Portanto, estamos lá. E vamos, como eu dizia há poucos dias num órgão de comunicação social, vamos olhos nos olhos com cada um dos nossos adversários e depois vamos fazer as contas. O Joaquim esperava, quando aqui esteve connosco, no dia 28 de maio de 2025, na altura ainda enquanto candidato à presidência da Académica, que passados 8 meses tivesse não só vencido as eleições, como colocado a equipa no seu, como disse na altura, no seu ano zero, na fase de apuramento de campeão.
ainda para mais, quer dizer, selando esta presença com 2 jornadas de avanço antes do fim da fase regular. Estava à espera disso. Ora bem, então por partes, que essa pergunta subdivide-se. Sim. Estava à espera de ganhar as eleições? Achava que sim, achava que ia ganhar as eleições. Os sócios é que iriam ditar isso, mas sim, portanto, em relação a essa primeira parte, sim, estava à espera. Achava que o meu projeto era de facto o que melhor serviu ao interesse académico e confiava que os sócios iriam fazer a opção por ele. Em relação a estar na fase de subida, eu tenho posto a tónica, e já digo isto há alguns anos, e acho que até nessa entrevista também vos disse isso. A académica tem que se afastar de uma cultura de derrota que se instalou há uns anos esta parte. E, portanto, por oposição à cultura da derrota, temos que ter uma cultura de vitória. Temos que querer ganhar. Temos que ser ambiciosos. Sabemos que é futebol. Sabemos que não há vitórias antecipadas. Esta semana, as competições europeias, as equipas portuguesas mostraram isso. Quem achava que ganhava antecipadamente não ganhou. Porque é mesmo assim, é o futebol. Agora, eu acreditava, como acredito, que quanto mais trabalhar, maior a probabilidade dos resultados serem os que nós queremos. Mesmo no futebol, em que temos bolas que batem numa barra e saem, em vez de baterem na barra e entrarem, não é? Eu, por acreditar nisso, por acreditar na equipa que tenho, por acreditar nas pessoas que escolhi, e depois, posteriormente, o plantel que se foi formando, eu nunca deixei de acreditar neles. Mesmo em fases menos boas. Agora, eu não, por princípio, por norma, não sonho acordado. Ou seja, eu não ponho aqui a imaginar, não pude imaginar na altura, vou estar na fase de subida, vou estar nos 4 primeiros no final de janeiro, como também não me ponho agora aqui a imaginar que na última ou na penúltima jornada vou estar com o primeiro ou segundo lugar garantido, que dá acesso à subida. É uma coisa de cada vez. Há aqui muitas variantes. Certo. E, Joaquim, como é que tem estado a ser preparada esta fase final, a nível diretivo? Está em cima da mesa contratação de pessoal, de reforços mais sonantes, aqui para estabelecer um ataque mais sério, digamos, à subida, ou os reforços que foram chegando, que neste caso, à hora que gravamos, foram apenas 3, o Sinisterra, o Marco Baixinho e o António Xavier. Estes reforços são estritamente necessários para colmatar algumas necessidades que foram identificadas pela equipa técnica ao longo da fase regular. O que é que os Essas adeptos podem necessidades esperar? já foram sendo detectadas, digamos assim, não decididas totalmente, mas foram sendo detectadas com o andamento da época. Os jogadores, inclusivamente, que saem ou poderão sair, não perderam qualidade, não é isso, mas infelizmente também nem sempre as coisas correm bem, tem flutuações, os atletas, pronto, nem sempre a adaptação é como eles próprios desejam e nós desejamos, mas já estávamos há algum tempo a pensar naquilo que achamos que são os setores que precisam de algum reforço, porque, vamos ser realistas, estamos a entrar numa fase mais difícil, estamos a entrar numa fase com as 8 melhores equipas, pelo menos em termos classificativos, as 8 melhores equipas da primeira fase, e portanto o nível de dificuldade sobe, a exigência sobe, fisicamente provavelmente também vai ser mais exigente, e como vocês sabem temos um plantel curto, por opção, e portanto o que fizemos foi reforçar em determinados setores estratégicos. Não quer dizer que já esteja totalmente fechado, ainda é possível que haja aí um ou outro ajuste, mas o mercado só fecha segunda-feira, portanto ainda faltam tantas horas daqui até segunda-feira à meia-noite. Sim, senhor. Joaquim, para já cumprimentá-lo novamente, já estivemos aqui a falar, mas aproveito para cumprimentar outra vez e perguntar-lhe agora sobre António Barbosa. Queria-lhe perguntar, pedir um balanço daquilo que foi a liderança de António Barbosa, quer dentro, quer fora do relvado, ao longo desta fase regular, e queria focar-me aqui numa altura muito específica, que sei que o Joaquim compreenderá, porque foi uma altura talvez mais badalada da época, que foi, diria que aquela altura depois da derrota com o Maria Alves para a Taça de Portugal, em que havia muitos adeptos a pedir a cabeça do treinador. Queria-lhe perguntar o balanço da fase de toda esta época até agora, de tudo o que apanhou
de António Barbosa esta temporada e perguntar-lhe sobre esse momento. Se teve dúvidas, o que é que lhe passou pela cabeça nessa altura da época? Começo já por responder por aí. Não tive dúvidas. Vamos lá ver. Eu não posso, como dirigente, eu ou qualquer um dos meus colegas da direção, mas eu não posso, como responsável máximo, pensar como pensava até há 7 ou 8 meses atrás, que era como um adepto. Quer se queira, quer não, há diferenças, ou melhor, tem que haver diferenças. Eu não posso pensar e muito menos agir da mesma forma. E temos que compreender as condicionantes que levam a que um momento menos bom aconteça. O momento da eliminação da taça no jogo com o Marialvas foi claramente o pior momento da época. Eu diria que se calhar foi o momento mau da época. Houve outros resultados que não nos agradaram, mas por circunstâncias diferentes, podemos lá ir só se quiser. Agora, vocês lembram-se quando é que foi esse jogo? Vocês lembram-se que nessa semana tinha chegado o Cuba. Na semana anterior tinha chegado o Cascavel. Vocês, ao fim destes meses, já perceberam a influência que eles têm no jogo da equipa. E a importância que foram ganhando, apesar de a nossa equipa valer muito pelo grupo, vale muito, não é pelo jogador A ou B, não está centrada no jogador A ou B. Vocês viram que o Cuba foi determinante em vários jogos e logo a seguir lesionou-se. Uma lesão, não vou dizer grave, mas uma lesão que o afastou algumas semanas dos relevados. E a equipa conseguiu compensar e fazer compensações e surgiram outros atletas que nos fizeram esquecer a importância que o Cuba tinha tido, não esquecendo obviamente que o Cuba é um ótimo jogador, como são todos. Mas isto para dizer que não há nenhum que se destaque. Em relação a António Barbosa, não é por causa de um jogo, como eu estava a dizer, que, e se alguma vez tiverem alguém estiver à espera disso da minha parte, pode-se desenganar. Eu nunca vou tomar uma decisão baseada num jogo, uma decisão desse calibre. Havia circunstâncias próprias, específicas, houve atenuantes, se quiserem chamar. Nós começámos muito tarde, como vocês sabem, também já falámos sobre isso, fruto do período eleitoral tardio, fruto da tomada de posse tardia, e, portanto, a construção do plantel foi, por arrastamento, também tardia. Não é? E o tempo provou que eu tinha razão para não ter dúvidas. Não houve, naquela derrota, nada que abalasse aquilo que me levou a acreditar no Mr. António Barbosa, que me levou a apostar na continuidade dele. E não houve nada nesse momento e mais tarde, como digo, provou-se que de facto fazia sentido. Já agora, eu tenho aqui mais uma pergunta sobre António Barbosa, mas tocou aí no momento da época. Já agora uma pergunta aqui relativamente rápida. Qual é que foi o pior e o melhor momento da época para si, até agora? Já que falou aí do momento do Marialvas e que para si teria sido o outro momento. O de Marialvas foi o pior. Lá está. Não é o pior no sentido de pôr tudo em causa e por causa disso duvidar das minhas decisões e das minhas opções. Não tem a ver com isso. Tem a ver com todo o respeito pelo Marialvas, porque tenho. Não deixámos de ser eliminados por uma equipa do CP. Não é? E, portanto, custa. Como noutros anos, que vocês bem se lembram também, e até nos tempos da Primeira Liga, que fomos eliminados por equipas de escalões bem secundários. Essas custam sempre mais, não é? E portanto, sim, esse foi o pior momento da época. O melhor, houve vários momentos. O jogo com o Belém a seguir, por exemplo, foi um jogo importantíssimo, precisamente por vir na ressaca da eliminação da taça, e era importante ver como é que a equipa ia responder, como é que iam reagir, e reagiram de uma forma fenomenal. Vocês bem se lembram, nós somos eliminados da taça para o Marialvas, uma semana depois jogamos com o Belém, aos 5 minutos estamos a perder 1-0. É verdade. Chegámos aqui a todos a temer o pior para essa tarde. Uma equipa, um grupo que não tenha estrutura, naquele momento desmoronava. Aquilo que aconteceu com... Não gosto de estar a falar de adversários, mas acho que vocês entendem e não estou a fazer juízo de valor. O que aconteceu com o Caldas
estas 9 derrotas seguidas, vamos tirar uma que é da Taça de Portugal, ok, era com o Braga. Não sei se vocês viram os jogos, ou se viam os jogos, ou se viram alguns jogos. Na esmagadora maioria deles, o Caldas não jogou mal. O Caldas não jogou pior que o adversário. O Caldas tem oportunidades. Há um jogo, já não lembro com quem é que foi, que eles têm um penalti, falham um penalti, e a seguir sofrem um golo. E o que lhes acontecia é que psicologicamente eles sofriam um golo e desmoronava a equipa, consecutivamente. E isso não nos aconteceu. Vocês também já devem ter essa contabilidade feita, quantos jogos nós começámos a perder. E isto não é uma coisa que a equipa gosta ou ou de que se orgulha, atenção. Mas mostra a capacidade de resiliência e a capacidade de enfrentar a adversidade que aquele grupo tem tido consecutivamente. Salvo erro de memória, vão ter sido uns 7 jogos que nós iniciámos a perder e que empatámos ou ganhámos. Isto não é eu estar aqui a adorar a pílula, mas isto tem aqui, é um pormenor que mostra bem a capacidade de luta e de sacrifício da equipa. Muito bem. Ainda para fechar aqui o dossiê de António Barbosa, gostaria de lhe perguntar, claro que sem querer entrar aqui em futurologia, que é sempre no futebol então é muito difícil de fazer, mas se fosse ao dia de hoje, a direção da Académica faria os possíveis para dar um voto de confiança a António Barbosa e renovar para a nova temporada. Dizer aqui que António Barbosa, se terminar a temporada, entra no top 3, pelas nossas contas, de treinadores com mais jogos pela Académica, porque faltam 14 jogos para apanhar Nelo Vingada, que tem 54, à frente dele apenas Pedro Manuel e Domingos Paciência, pelo que nós conseguimos apurar. Portanto, pode aqui entrar num leque Neste de século, nomes. atenção. Do século, é Falar verdade, no neste século. século, neste século. Certo, sim. E portanto, queria lhe perguntar isso: se fosse ao dia de hoje, qual é que era a posição da direção sobre o treinador da Académica? Uma decisão de renovação não é só de um lado, é dos dois. Certo, Certo? claro. Portanto, é evidente, se me disser assim, hoje estamos no último dia do campeonato e subimos divisão. É óbvia a resposta. Não é? Sim. Chegamos ao final do campeonato e não subimos divisão. Depende. As coisas têm que ser analisadas, os porquês de acontecerem. E depois eu até posso ter vontade de renovar e o Mister dizer não, obrigado. Claro. Portanto, há aí uma parte que não passa do nosso controle. Não é? Certo. Aqui sobre o plano desportivo, só destacar aqui um nome específico ainda, que é o do jovem Tiago Soares, que foi um nome bastante badalado, porque não só foi o jogador 1000 da OAF, como também foi o jogador mais jovem de sempre a alinhar pela equipa sénior. E eu gostaria de lhe perguntar, sabemos que é um jogador que tem contrato de formação até 2028, qual é que é o plano para Tiago Soares nesta equipa da Académica, sabendo que há o caso do Afonso Marques também, não é? Um caso relativamente parecido, que até creio que foi o seu primeiro contrato de formação enquanto presidente da Académica e que acaba por ter um bocadinho de mediatismo e o Sporting vem e aparece e rouba-o. Qual é que é o plano para que não aconteça aqui a mesma coisa com o Tiago? Infelizmente, os contratos de formação valem relativamente pouco nesse aspecto. Ou seja, há muita ideia de que os clubes só não ficam com os jogadores porque não fazem contratos de formação, porque se fizerem contratos de formação, prendem os jogadores. Não é verdade. Um contrato de formação não tem o mesmo efeito legal que tem um contrato profissional. Do ponto de vista estritamente contratual, um contrato de formação até tem uma cláusula de rescisão. E o máximo que a lei permite em Portugal são 100 mil euros. Um contrato desses. E agora vou-me cingir ao exemplo do Afonso Marques, porque é mais fácil de explicar, porque é um caso concreto. O Afonso Marques foi o meu primeiro contrato de formação, e eu no dia em que lhe fiz o contrato disse-lhe inclusivamente, espero em breve estar a ser o meu primeiro contrato, mas de outro género. O Afonso Marques fazia aos 16 anos em setembro. Eu fiz o contrato de formação dele julho, penso que ainda foi em julho. E depois, entretanto, surgiu o interesse do Sporting. Eu, se quisesse, podia ter dito não, o Afonso não sai. Não rescindo, não passa a carta.
O Afonso, no final da época, tinha liberdade para sair, unilateralmente. Apesar do contrato ser de 3 anos. Esta é a grande diferença em relação ao contrato profissional. Ok? Contrato profissional, enquanto ele vigora, tem cláusula de rescisão, ou pagam a cláusula, ou não sai. E, entretanto, ia estar a ter um miúdo contrariado, na academia, na equipa, ia estar a dar cabo da vida do miúdo, porque é mesmo assim. Ou, a alternativa, era tentar negociar o melhor que eu conseguisse com o Sporting, para... É uma pequena compensação, porque eu acredito mesmo e estou convencido que nós vamos ouvir falar muito do Afonso Marques. Aliás, se vocês Sim, sim. seguem, já perceberam que o Curioso pela miúdo seleção, não é? Sim. já está com pouquíssimo tempo lá e já está, de facto, a impor-se seriamente naquela equipa. E sim, já foi convocado à seleção, mas isso é tal história que em Portugal foi o Benfica, Porto e Sporting, mas era outra vez convocado à seleção. Isso é outra conversa. O Afonso não aprendeu em 2 meses nada de extraordinário no Sporting para justificar uma chamada que não justificasse 2 meses antes, mas pronto. É da vida, é da visibilidade, a gente já sabe como é que as coisas são. Portanto, para dizer que eu não o libertei de bom grado, nem nada que se pareça. Libertei porque, perante as circunstâncias, era o que devia fazer. Tiago Soares. Tiago Soares é um menino que tem muita qualidade, tem demonstrado essa qualidade. É um miúdo também, muito à semelhança do Afonso Marques, com muito foco. E se calhar a diferença, ou aquilo que poderá levar a um destino diferente, pelo menos no imediato, pois tem a ver muito com as condições, com as condicionantes próprias do atleta, da família do atleta. Ou seja, eu não sei, vamos esquecer que eu sou presidente académico, vamos esquecer que eu sou adepto académica, que sou sócio académico. O meu filho, vamos fazer de conta que algum dos meus filhos joga futebol. Se me viessem dizer aos 15 anos que o meu filho ia para o Alcochete, ou para o Seixal, ou para o Olival, eu não deixava. Ponto. Mas isso é a minha maneira de ver as coisas. Eu admito que os pais pensem de outra maneira. O Afonso Marques, eu não sei se vocês conhecem a história do menino. O Afonso Marques fez vários anos de formação, de memória 6 anos ou coisa que o valha, no Porto. Ele é de Pombal. 3 vezes por semana, o pai pegava nele, metia no carro depois das aulas, ia para o Olival treinar e voltava. Vocês imaginam o que é isto, uma criança com 8, 9, 10, 11, 12 anos. E ele depois foi dispensado pelo Porto. E é quando ele vai jogar para a Académica. Okay? Ou seja, um miúdo que tem este foco, e atenção que o Afonso é um ótimo aluno na escola, e a condição que os pais lhe põem, a escola é a prioridade. Não estamos a falar de um miúdo obcecado pelo futebol e que não queria saber da escola. Mesmo com este ritmo, sempre foi um bom aluno. Obviamente que um miúdo que tem esta vontade de ser jogador de futebol, tem este foco, com uns pais que o apoiam e o suportam na sua escolha, na sua decisão. É fácil de imaginar quando o Sporting manifesta interesse, o que é que passou na cabeça do Afonso, não é? E é compreensível. Claro. Por muito que me custe, e agora voltando a falar como presidente da académica, custou-me imenso. Mas eu tive uma conversa com os pais, ainda uma tentativa de os convencer, e pronto, e ao fim de meia hora de conversa percebi que de facto os pais e o Afonso tinham a sua decisão tomada. E o pai só me pedia, por favor, não prejudique o Afonso. Eu não, obviamente que isso nunca iria fazer. Também lhe disse a ele na altura, mas como calcula, eu tenho que defender os interesses académicos, foi por isso que me puseram aqui, mas há de chegar a um entendimento, e chegou-se a um entendimento. É o que é. Então, só para terminar este dossiê, a questão do contrato de formação que nos explicou, portanto, pelo que eu percebi, a diferença entre um jovem ter um contrato de formação ou não ter, é a possibilidade de, pelo menos, o clube ficar protegido até ao final da temporada, não é? Porque depois há a possibilidade do jogador sair no final da temporada sem qualquer tipo de... Unilateralmente, sim. Ok. Unilateralmente. Certo. E os contratos profissionais só se podem assinar com mais de 16 anos. Certo, claro, sim. Proteger-se com a situação da cláusula que mencionou dos 100 mil euros. Não sei se é o caso do Tiago Soares também.
Os contratos de formação que eu tenho posto, que eu tenho feito, tenho posto em todos essa cláusula, que é a cláusula máxima permitida por lei. Não posso pôr mais de 100 mil euros. Nos contratos de formação, atenção. Claro que um contrato profissional já é diferente, não é? Na lógica aí é do conhecimento público. Muito É bem. o que se entende. Muito bem, Joaquim. Olha, já que estamos a falar aqui de jovens com futuro, já falámos do Afonso, falámos do Tiago, e antes de saltarmos para alguns outros temas relativos fora das 4 linhas, vamos falar daqueles que já foram jovens no passado, a Briosa, e temos aqui um desafio, um jogo. Aceitas jogar uma ronda do Bingo Briosa connosco? Claro que sim, aceito. Não quer dizer que Então vamos a isso. Preferia que tivesse no meu lugar o meu vice-presidente João Santana, porque esse é a enciclopédia da académica. Mas pronto. Exatamente. Então vamos a isso. Entra ao genérico. Então, Joaquim, não sei se tem como hábito ouvir aqui os nossos episódios todas as semanas, mas explicando muito rapidamente, o jogo é simples. O Presidente e hoje o Zé Pedro são uma equipa e cada um de vocês tem 2 perguntas que me pode fazer a mim para adivinhar o jogador da Briosa em quem eu estou a pensar. Vale a pena dizer que o jogador de hoje, que eu estou a pensar, tem que ter partilhado o balneário com o Lionel. Se bem se lembra do Lionel. Portanto, estão abertas as caixas de perguntas. Não sei se é o Presidente. Vamos dar a primazia aqui ao Presidente para fazer a primeira pergunta. Pode ser qualquer pergunta, só não vale perguntar o nome do jogador que eu estou a pensar. Ok. Português? Jogador português, sim. Diz aí a posição então, Henrique. Ponta de lança. Ponta de lança português que jogou com Lionel. Como é que estão essas memórias? Há um Vamos, ainda que tem salta à 2 cabeça. perguntas. Há um que salta Enquanto logo à equipa. cabeça. Estava a parecer que esse era óbvio demais. Portanto, É óbvio demais, não é? Quem? Mas eu não sei. O Henrique é gajo para facilitar. Não ouvi quem é que disseram. Não, estamos a pensar no mesmo, mas não dissemos. Acho. Estamos a pensar alto, não estamos a... Então, certo, podem continuar a pensar. Só não vale ir ao 0-0. Ver os Quantos bandeiros. jogos? Quantos jogos é que este jogador tem? Ora bem, este jogador, até posso dar aqui uma semidica, teve 2 épocas na Académica. Na primeira época fez 15 jogos e na segunda época fez 26 jogos. Então não é. O que eu estava a dizer era fácil demais. Pois. Estávamos a pensar em Éder, já agora. Acho que Ok. Sim. O que é que lhe vem à cabeça, Presidente? Não, era isso, estava a pensar, agora assim não sei. 15 jogos e 26 jogos? 15 jogos e 26 jogos, e até posso dar aqui mais uma ajuda: 5 golos na primeira época e 9 golos na segunda época. Portanto, não foram assim tão poucos português. os Bem. golos deste ponta de lança. Portanto, e é na época 8-9, não é? Não, É ser 8-9. é 9-10. Ai, não, Lionel esteve 9-10. Mas teve 2 épocas. teve Ou só teve uma? Ah, só teve uma época. Não foi 8-9? Não foi 8-9 que ele teve? 9-10. Foi 9-10. Já tinha sido 8-9. Ia bem. Época Ora bem, em- 9-10. 9-10. E depois foi na época a seguir? E depois o outro... época 9... Esse jogador esteve na Académica nessa época e na época seguinte, sim. Na época Ok. seguinte. 9, Então não ganhou a taça. Não ganhou a E taça. 10-11, não, é antes. Antes da taça. Ia bem, que ganda branca. Yeah. Não Faça mais uma pergunta, Júlio. Faça mais uma pergunta qualquer. Aliás, Qual foi o clube? estou aqui a dar uma exato, boa informação que não é certa. O jogador que eu estou a dizer jogou com o Lionel na segunda época, ou seja, na 10-11. O Lionel esteve em 10-11. Ok. O Lionel teve em 10-11? O Lionel esteve em 10-11, exatamente.
Ok, pensava que tinha sido. E este jogador que eu estou a falar fez 26 golos nessa época. Aliás, 26 jogos e 9 golos. E jogou com o Lionel nessa época. 10-11. Faça essa pergunta que ia fazer. Essa pergunta é boa. Qual foi o clube por onde esse jogador foi a seguir à Académica? Boa pergunta. A seguir, olha, por acaso não sei se vai ajudar muito. Foi o Vitória de Setúbal, onde fez 0 jogos. Vá, então vá, a que foi antes? Antes, o jogador Sim. veio do Nacional da Madeira, até veio emprestado. Ia bem, que ganda branca, não sei. E a seguir ao Vitória, desculpa lá. E a seguir ao Vitória. Acho que essa entrega. Não querem Opa, mas fazer estamos mais uma nesse pergunta nível. antes de eu entregar? Estamos nesse nível, acho eu. Entrega. Mas então vai, esse clube é português? O clube a seguir é português. Este jogador praticamente, aliás, sim, só teve uma experiência no Chipre 6 meses. Entrega, O resto é essa tudo- pergunta tudo entrega. Portugal. Até vi que era um bem amado das bancadas da Académica. A malta tem boa memória de... Bem amado? Bem amado, o pessoal gostava dele, aliás. Um jogador com estes números, 9 golos numa época, não é mau, quer dizer, na Primeira Liga, na altura. O Nacional está-me a tocar aqui uma campanha qualquer, mas não estou a lembrar. Posso então dizer, o jogador a seguir ao Vitória, o clube onde ele jogou a seguir, foi o União da Madeira. Bem, então continuo na mesma. A sério? Peraí. Um jogador, até posso dizer, ele fez quase a carreira toda na Madeira. Bem, que ganda branca, não sei. Não sei. Foi 11-12 que ele teve na Académica. Não, 10, Ele 11, 10, esteve 11. na Académica 9-10, quando chega emprestado pelo 9-10. Nacional 9-10, e depois joga com o Lionel em 10-11. Faz a época toda de 10-11. Também na Académica. 10-11. 9 golos, uma 11-12 Setúbal. 12-13 União da Madeira. Pá, não sei. E sinto que me vou bater com a cabeça a seguir. Não. Diz a primeira letra? Desisto. Olha, o nome dele, ele não é conhecido por este nome, mas é Nuno Miguel. Vá lá, por Porra. amor de Deus. Porra. Desculpa. Ele é conhecido, mas ele é Nuno? Nuno. Ele é Nuno Miguel. Pá, não sei. E também não é conhecido pelo último nome, que é Santos. Só se falta o nome do meio que vai revelar o jogador. Ele está conhecido por um nome, é isso? Miguel qualquer coisa. Amigo. Meu Deus. Não é Miguel Pedro. Miguel Neste Pedro não era momento já ponta de devem lança. estar ouvintes nossos a gritar no carro o nome do A espumar. A espumar, exatamente. Bem, não sei mais o que é que eu posso dizer. Posso dizer que ele é de 82. Posso dizer... o quê? Formação no Caniçal, Nacional da Madeira, Camacha, Pá, havia um Miguel. União da Madeira, depois vem para a Académica, Pá, não lhe corre bem esse global, vai para a União da Madeira outra vez, Camacha e acaba a carreira em 19-20. União da Pá. Madeira, este homem hoje tem 43 anos. Eu não bem, só o único Miguel que não é Miguel Pedro, mas eu não sabia que era dessa época. Miguel Fidalgo? Mas não sabia que era. Exatamente, Miguel Fidalgo. Eu não sei, não estava. Estava longe. Eu estava a localizá-lo muito para trás, pá, não sei porquê. Estava a localizá-lo muito para trás. Longe. Eu não pensei que associavam logo à Madeira. Pronto, amanhã Não, vou não, demitir, está bem? Amanhã vou fazer a admissão ao presidente da mesa. Não, olha, mas eu normalmente acerto, o Henrique sabe, normalmente eu acerto sempre e neste aqui estava a pô-lo muito Não, para trás. estava. Não sei porquê. Pensei, por acaso. Não é um pensei nome que- assim tão fácil, Henrique. Não é um nome Pensei assim que tão era, fácil. por acaso pensei genuinamente que era mais fácil com um jogador. Eu estava a com pô-lo tanto mais golo para trás. E boas memórias na Académica, de facto. Até aqui. Sim, mas... Sim. Mas não Podia foi ser mais dos- fácil. Podia ser Não mais foi fácil. dos maus pontas de lança que passaram Não foi. Não. Eu assim de repente lembro-me para aí de 10 piores. Assim, se calhar era mais fácil, não é? Mas sim, mas também não era assim. Pronto. Okay. Não. Não era muito as minhas preferências também. Também acho que tem a ver com isso, não era? Exatamente. Muito bem, foi então o Bingo Briosa desta semana e Joaquim, regressando aqui a alguns temas um bocadinho mais sérios, e até porque esta é a sua primeira grande entrevista, chamemos assim, é podcast, já deu outras entrevistas a outros meios,
Outra, mas falei neste eu, falei eu. formato, Esta é a segunda entrevista. pronto. Eh, Como dizia, primeira grande entrevista assim neste tipo de formato, enquanto presidente da Académica, gostaríamos de lhe perguntar como é que tem sido a sua experiência, como é que foi isso de passar, já referiu que não pode tomar decisões como adepto, como é que foi exatamente isso, passar de adepto de bancada como nós para presidente do Clube do Coração? Qual é que foi assim o primeiro impacto e as maiores surpresas que teve? Arrisco-me a perguntar-lhe a melhor surpresa e a pior surpresa. Ahm, Vamos lá ver. Não é totalmente novo, como vocês sabem, já há uns anos valentes atrás tinha feito parte de uma direção. Obviamente, na altura, era um vice-presidente suplente, com um cargo com muito menor preponderância. Havia assuntos que nem sequer me passavam o futebol, nomeadamente, na altura não, era uma coisa estritamente dos gerentes da SEDUC, mas permitiu-me na altura, porque eu também fiz por isso, conhecer a instituição, conhecer o funcionamento da instituição. Realidades completamente diferentes, estamos a falar dos tempos da Primeira Liga, estamos a falar de uma académica com muito mais funcionários, com muito mais um quadro pessoal muito maior. Também é evidente que havia coisas, é evidente que nas ligas profissionais também há coisas depois que têm um nível também de exigência maior. Mas não era uma coisa totalmente, não foi às escuras, totalmente às escuras. Conheço a instituição, depois de lá ter passado, mantive sempre o mais informado que um sócio pode estar, não é? Também, aí não será muito diferente de vocês, como é óbvio, mas com essa diferença que eu conhecia a maneira como as coisas funcionavam, conhecia as sequências de decisão e por aí fora. E portanto não foi assim uma coisa, sentei-me, não foi entrar num dia no meu gabinete, sentar-me e dizer, ei, espetacular, estou aqui. Não foi isso que eu senti. Pronto. Senti a responsabilidade, sim. No dia das eleições, mas mais no dia da tomada de posse, aí sim, aí senti a responsabilidade que estava a assumir, não no sentido de naquela lógica de estar preocupado ou em que é que me fui meter, não foi isso. Mas pronto, aí senti de facto isso. Mas não foi nada dramático, digamos. Os primeiros tempos foram complicados, sobretudo por uma questão de organização. A organização minha, como vocês sabem, eu tenho uma atividade profissional que não posso deixar de exercer, porque tenho contas para pagar, mas conciliar isso com as novas responsabilidades implicou muita organização da minha parte. E depois a organização da própria académica, porque houve ali muita coisa que teve que ser alterada e teve que ser corrigida, ou pelo menos mudada à minha maneira, digamos assim, e à maneira de quem está comigo na direção. E a nível de alguma surpresa melhor, pior que tenha encontrado, o que é que nos pode dizer? Vocês nunca ouviram e não vão ouvir nunca eu fazer lamentos sobre o que estava ou como encontrei isto ou aquilo. Eu vou responder assim, surpresa, mas surpresa mesmo é se eu chegasse lá e tivesse as contas cheias de dinheiro e as faturas todas pagas no mês anterior. Isso era uma surpresa. Tudo o resto que eu possa ter encontrado ou deixado de encontrar não foi surpresa. Ficaria muito espantado se assim não fosse. Teve alguma coisa que o surpreendesse pela positiva então? Sim, aquilo que mais me surpreende pela positiva, nem posso dizer que, em parte é surpresa. Eu estou-me a referir aos funcionários da académica. Certo. Eu já os conhecia, uma grande parte deles não os conhecia todos. Alguns eram do tempo em que eu lá tinha estado, outros são pessoas que entraram depois. A académica, e eu referi isso na outra entrevista que dei aqui há uns dias, a académica só não estava muito pior por causa dos funcionários, da qualidade dos funcionários que têm. São excepcionais, têm uma dedicação que não é fácil hoje em dia encontrar, de todo mesmo. Vocês que se conhecerem, se acompanharem, e tendo em conta a realidade do mundo
laboral hoje em dia é uma capacidade de sacrifício que não se encontra facilmente. Quando eu digo surpresa, é porque havia lá uma série de funcionários, de facto, na Académica, funcionários e colaboradores que eu não conhecia de todo, e que provaram que estão ao nível daqueles que eu já conhecia. E eu acho que há aí um espírito de corpo na Académica entre os funcionários também, que ajudou muito a passar o cabo das tormentas. Sim, senhor. Vamos entrar agora no tema mais badalado da campanha, acho que sabe para onde é que vamos, que é a questão da SAD. Foi uma das bandeiras da sua candidatura. Citando aqui o programa, falava de uma constituição de uma SAD com controle maioritário da Académica, garantindo a entrada de investimento externo responsável e alinhado com os valores do clube. E aqui na conversa que teve connosco na altura da campanha, no episódio 252, para quem quiser ir recordar, referiu também que iria procurar, e citando novamente, pessoas da região, rostos conhecidos e de empresas sólidas, empresários sólidos, com provas dadas, para fazer uma injeção de capital na Académica. Correndo o risco de saber qual é que é a resposta que me vai dar, tenho que fazer esta pergunta porque foi uma das que recebemos mais por parte dos nossos As ouvintes para perguntas lhe fazer. difíceis são só os do Henrique, não é? O quê? As perguntas difíceis hoje são as do Henrique. Sobre os jogadores. Mas pronto, os ouvintes têm feito muito essa pergunta e vou ter que lhe fazer, apesar de achar que sei qual é a resposta é que vai dar, que é, passados estes 8 meses, porque é que ainda não ouvimos falar mais deste assunto? Pronto, é isso. E já agora, quando é que prevê que se volta a falar disto? Eu vou responder, não é fugir, é para responder com um exemplo concreto, que às vezes acho que é a melhor maneira de mostrarmos o nosso ponto de vista. Vamos imaginar que vocês os dois são dois jovens cheios de capital, são dois adeptos fervorosos da Académica, e eu quero conversar com vocês para se tornarem mais dois dos meus investidores, dos possíveis investidores numa futura SAD académica. E eu vou ter com vocês e digo, olhem, o projeto é este, assim, assim, fazer uma injeção de capital, vão ser nestes moldes, só há um pequeno problema. Temos um processo de insolvência a decorrer. E esse processo, e vocês perguntavam, mas esse processo de insolvência, isso está ganho, não posso garantir. Então, quais são os caminhos? Não é? Ou o plano que nós apresentamos aos credores é homologado pelo Tribunal, ou o Tribunal decreta o encerramento da Académica. E já agora, qual é que é a previsão desse processo de estar fechado? Em que ponto é que está? Tem passado muito pouca informação sobre isso? Eu vou-vos pôr as coisas como elas estão. Eu digo já, não consigo. Eu já desisti de tentar fazer previsões. Atenção. E quando eu digo já desisti, não estou a falar dos últimos 7 ou 8 meses. Estou a falar de há 2 anos e tal, ou 3 anos, 2 anos e meio tem este processo. Vocês penso que sabiam que havia uns embargos levantados por um dos credores ao plano de recuperação. Esses embargos foram decididos pelo juíza que está com o processo a favor da Académica, e na sequência desses embargos o mesmo credor levantou 2 recursos. Um por uma questão que se tinha passado durante a apresentação dos embargos, e um segundo recurso da sentença da juíza. Esse primeiro recurso já foi indeferido pela relação a favor da Académica, foi indeferido, portanto, deu razão à Académica. O segundo, estamos à espera. Tempo previsível, em teoria, mais esse processo, esse segundo recurso deu entrada agora nos inícios de janeiro. Portanto, em teoria, mais um mês e pouco, e esse recurso será respondido. Se, agora abri chaveta, se, como nós esperamos, seja indeferido, como outro recurso, a partir daí a juíza pode homologar o plano. Homologando o plano, o que é expectável é que o mesmo credor vá recorrer depois para a relação da homologação do plano. Ok? E aí tiramos para mais 2 meses ou coisa que o valha. Portanto, se vocês somarem um mês e tal, mais 2 meses ou coisa que o valha, em cima já estamos em fevereiro praticamente,
Já estamos a tirar ali para maio, abril, maio, por aí. Agora, isto é um processo, os processos de insolvência são processos, em termos de processo penal, de justiça, não sei se é o termo é este, são processos urgentes. E é fácil perceber, uma empresa que está num processo de insolvência tem que decidir urgentemente, que há credores e há trabalhadores e há o Estado para proteger. Este processo urgente tem 3 anos. Não era suposto. Não é? Portanto, estes prazos... Uma coisa é os prazos que dependem de nós. Estes prazos, isto é como a justiça. Isto é um lamento que toda a gente tem, ou quase toda a gente tem. A justiça em Portugal é lenta por um lado e às vezes quando não é lenta tem procedimentos que permitem lentificá-la. Certo. Coisas que não dependem de mim. Certo. Percebo perfeitamente o lado legal da coisa, mas aproveito para perguntar se, apesar dessa questão legal, e começou por dar o exemplo de tentar convencer investidores como eu e o Henrique, é possível, ou tem sido possível, mesmo neste período em que é um pouco difícil avançar, ou mesmo impossível avançar legalmente com a questão da SAD, mas quando vai falar, é possível, há avanços nesse tipo de contactos, ou seja, desde que se candidatou, desde quando falámos aqui da última vez, até agora, tem tido avanços práticos? Sim, tenho. A resposta objetiva é sim, tenho. Ok. Sim. Certo. Então podemos entrar agora noutro dossiê, que é o dossiê este sim, em princípio, pelo menos pelas datas que têm sido apresentadas, deverá ter algum progresso para breve, que é a questão da revisão estatutária. Creio que fechava à data que gravamos, nós estamos a gravar dia 30, portanto fecha amanhã, dia 31, o limite para propostas dos sócios, não é? E portanto queria-lhe perguntar como é que vai decorrer este processo a partir de agora, findado este prazo para propostas dos sócios, qual é que é o plano para este processo? Ponto prévio, esse assunto é um assunto que não é da direção, é da mesa da Assembleia. Certo, sim. Okay? Evidente, eu posso explicar, não sendo um assunto que está nas minhas mãos, porque isso é do Presidente da mesa da Assembleia, mas o procedimento que o Dr. Nuno Teodósio definiu foi precisamente primeiro esse, de dar um período de recepção de propostas e de sugestões da parte dos sócios, ao mesmo tempo que constituiu a Comissão de Revisão dos Estatutos, nomeada pelo Conselho Académico e, portanto, depois com vários elementos das várias sensibilidades, vamos chamar-lhe assim, perdão. E essa comissão está a reunir quinzenalmente e estão a fazer, a percorrer os estatutos. Portanto, a base de trabalho é os estatutos atuais e vão percorrendo esses estatutos e vão, pronto, depois com os contributos dos presentes, tentar chegar a uma proposta que depois há de ser levada ao Conselho Académico e depois o Conselho Académico levada à Assembleia Geral para aprovação. A previsão, penso que do Presidente da mesa da Assembleia, a previsão de terminar o processo estará ali alguns para o verão. Acho que é para essa altura que está a prever ter o processo todo terminado. Certíssimo. E já que falamos em revisão, falar aqui de outra revisão que, pelo menos da última vez que conversámos aqui, na altura da campanha, em que o Joaquim conversou connosco, falou da sua vontade em rever o protocolo com a Direção-Geral, que creio que findava em julho, não é? O protocolo em vigor ainda. Julho deste ano, sim. Exatamente. Portanto, iria requerer essa revisão. E a minha pergunta é se já foram encetadas conversas nesse sentido, em que ponto é que está esse processo? Eu conversei com o atual Presidente da DG, na altura ainda candidato, na altura da própria campanha para a Direção-Geral, que já se figurava que seria ele o vencedor, com respeito pela democracia, mas já se calculava isso. E, portanto, nessa altura tive essa primeira conversa com ele e ficou combinado, de facto, fazermos essa revisão. Agora, sentar formalmente e avaliar e tomar posições, isso ainda não foi feito. Também confesso, tenho tido aqui outras prioridades. Estamos a meio ano, vou falar de memória, mas salvo erro, é 25 de julho, acho que é 25 de julho que
que acaba o prazo do atual protocolo. E, portanto, mas em breve, sim, em breve iremos sentar-nos formalmente e começar a discutir isso. Claro que nós temos em simultâneo também aqui os estatutos do AF a serem revistos. Idealmente que não sei se será possível. Idealmente era ter tudo aprovado, ter os estatutos aprovados. Não vai depois haver aqui algum colidir de uma coisa com a outra, não é? Mas isso aí eu não posso partir do princípio para já. Portanto, irei começar essa conversa com ele. Muito bem. Antes de irmos às questões dos nossos ouvintes, Joaquim, eu queria falar sobre a questão dos relatórios e contas, que também já fez correr alguma tinta durante este seu mandato enquanto Presidente da Académica. Fazendo uma rápida cronologia, também para os ouvintes se situarem, os mais esquecidos, uma cronologia dos acontecimentos relativos a este tema. Começamos no ponto 1 com o dia 10 de outubro de 2025, em que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral convoca os sócios para a Assembleia Geral, no dia 7 de novembro, inclui na ordem de trabalhos a apresentação, discussão e votação dos relatórios e contas do OAF 23-24, OAF 24-25 e SEDUC 24-25. Saltamos para o dia 7 de novembro, o dia da AG, em que a Académica disponibiliza aos sócios o relatório e contas 24-25 da SEDUC e, na dita Assembleia, o Presidente assumiu que uma nova Assembleia Geral seria marcada para dia 12 de dezembro e que aí sim seriam apresentados e colocados à votação os relatórios e contas do OAF relativos a 23-24 e 24-25. E o último ponto desta cronologia é precisamente 2 dias antes dessa Assembleia Geral, portanto no dia 10 de dezembro de 2025, o Joaquim Reis assina um comunicado no qual comunica que pediu ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a desmarcação da referida Assembleia e diz entender que, e passo a citar, chamar os associados a decidir exige, antes de tudo, informação completa, validada e devidamente esclarecida. É neste princípio de responsabilidade que assenta esta decisão, que não traduz qualquer adiamento estratégico, mas sim a assunção consciente de um compromisso firme com a transparência, o rigor e a verdade institucional. Acrescenta ainda que este adiamento impõe-nos uma reflexão interna exigente e responsável com impacto direto na forma como organizamos, planeamos e validamos os nossos processos. Conclui dizendo que os relatórios e contas serão apresentados e submetidos à apreciação dos associados, logo que todo o processo esteja integralmente concluído, validado e tecnicamente consolidado, estando então reunidas de forma objetiva todas as condições de rigor, legalidade e confiança que os sócios da Académica exigem e merecem. Peço desculpa por este preâmbulo grande, mas temos várias perguntas. Fui eu que escrevi o preâmbulo, portanto... Exatamente, foi apenas uma questão de recordar. Mas a primeira de várias perguntas que temos sobre este tema é: que documentação é que encontrou e o que é que faltava, ou o que é que estava em falta para o Presidente poder finalmente apresentar os relatórios e contas do OAF relativos a 23-24 e 24-25? Faltava muito documento, nomeadamente faturas e de fornecedores, mas sobretudo muitos documentos da AT, fiscais. Ou seja, a Académica tem uma série de planos de pagamento, desde planos de acordos prestacionais e planos de insolvência. Cada plano desses, quando é a altura de pagarmos isso todos os meses, gera um DUC, um documento único de cobrança. O que acontece? Não havia nos serviços da Académica os documentos únicos, portanto, o dinheiro saía da conta da Académica, aquilo tem uma entidade, é como quando nós pagamos os nossos impostos, tem uma referência, não é entidade, não é uma referência, só que não tínhamos o documento de suporte. Ou seja, do ponto de vista legal, quando estamos a falar de contas que são certificadas, são revistas, eu não posso ter só o dinheiro a sair de lá. Tenho que saber aquela parcela de 325,43€, a que é que diz respeito? Isso foi pagamento de impostos. Mas qual imposto? É IVA? É IRS? É IRC? São coimas? São juros? Porque depois isto, contabilisticamente, também é colocado em sítios diferentes. Perante isto,
um revisor não nos vai certificar as contas, na ausência destes documentos. E eu assumo isso da minha responsabilidade, só fui confrontado com isto na altura em que se pegaram nessas contas, porque os serviços, a contabilidade de qualquer empresa, eu tenho uma empresa, não sei se vocês têm, mas eu todos os meses a minha contabilista tem a minha documentação e lança-me a documentação na minha contabilidade. O que acontece na académica é que isso não era feito. Na época de 23, 24 não havia nada lançado. Portanto, não se trata de chegar ali a um Excel e era só fazer umas contas. Não é isso. A documentação, quando se está a fazer a contabilidade, temos de ter documentação de suporte e se vocês recuarem nestes anos todos, eu não estou a falar só do mandato A ou B. Isto, infelizmente, é uma coisa recorrente há muitos anos na académica. Uma reserva que consecutivamente o ROC coloca, ou ênfases, tem a ver com a ausência de documentação de suporte para entrada de dinheiro ou para saída de dinheiro. Não há um documento que justifique isso. Pronto. E eu perante isto, e aqui há uma agravante. 23, 24 apanha o processo de insolvência do AF. Ou seja, do ponto de vista legal, até para o próprio Gabinete de Revisão Oficial de Contas, não pode haver aqui nada que não seja escrutinado ao máximo. Assim, vamos imaginar que os documentos tinham desaparecido. Tinha havido um incêndio e tinham desaparecido. Alguma coisa seria que fazer, podia-se pedir às finanças. Só que aí estamos dependentes do tempo que eles vão demorar a entregar. Estes documentos existiam na posse de um anterior dirigente, e foram fornecidos, só que tiveram de ser todos depois validados. E não foi só isso. Na sequência destes atrasos todos, foi tomada uma decisão que foi pôr as contas da académica em ordem. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Mais uma vez, se vocês forem ver as contas, os relatórios e contas dos anos anteriores, vocês têm lá as tais reservas, tais ênfases acumulados de há 20 anos. Certo. Aquilo que resolvi fazer foi, já que estamos neste processo, que nos atrasámos em relação à data que estava prevista, e aquela data, deixem-me dizer-vos, a data que eu adiantei do 12 de dezembro, e pedi ao Presidente da Mesa para marcar a Assembleia, foi uma data, eu não acordei a pensar sonhar com o 12 de dezembro. Foi uma data que eu marquei depois de conversar com o técnico oficial de contas e com o revisor oficial de contas. Ok? Só que depois foi quando eles foram confrontados com essa ausência de documentos. Posteriormente, tendo em conta o atraso que está, então, o que fizemos foi limpar todas as causas daquelas ênfases, daquelas reservas. Portanto, agora já não estou a recuperar as contas de 2 anos, fui limpar aquele lixo que estava, passa a expressão, que estava armazenado debaixo do tapete há 20 anos e resolver isso. Neste momento tenho o 23, 24 fechado e o 24, 25 a ser trabalhado. O 24, 25 vai ser muito mais simples do que foi o 23, 24. O 23, 24 é que era o problemático por causa da questão da insolvência e por causa dessas coisas todas que vinham de trás. Não vos era bom dar-vos aqui um furo espetacular, que era dizer qual era a data que eu ia marcar para a Assembleia Geral. Não vou dar-vos esse furo, porque eu jurei a mim próprio que não ia voltar a passar por aquilo que aconteceu. E, portanto, só no dia em que eu tiver as contas certificadas por parte do Revisor Oficial de Contas, dos 2 anos, das 2 épocas, nesse dia é que vou mandar um mail ao Presidente da Mesa da Assembleia a solicitar a marcação da Assembleia Geral. Só que é mais uma nota. As pessoas às vezes também esquecem, mas o Revisor Oficial de Contas não trabalha em exclusividade para a académica. E às vezes, as pessoas, e aí eu percebo que é por desconhecimento, mas isto não é uma coisa que, esperam ali 3 horitas no gabinete e em 3 horas despacham isto. Estamos a falar de dias e semanas de trabalho. E eles não estão lá, como digo, em exclusividade para a académica, porque é quando a gente manda as coisas, então agora vamos resolver as contas da académica. Portanto, isto depois tem que se conciliar com a própria agenda de trabalho do Revisor Oficial de Contas, que é compreensível, penso eu. Então, Presidente, não lhe vou aqui pedir o furo, porque já disse que não me vai dar, mas só para sumarizar, porque deu aqui bastante informação, pode ser denso. Em que ponto então é que estamos? Estamos à espera
da validação dos documentos que Estamos à já os espera da têm validação. todos em sua posse? O 23-24 já está fechado, depois isto também é um processo, não é feito unilateralmente pela contabilidade e depois é enviado para o revisor. Ou seja, isto vai de um diálogo permanente. Enviam para uma primeira documentação, o revisor depois põe estas questões, levanta aquelas dúvidas. Depois de todas essas questões, 23-24, foi já enviado o documento final, que está à espera dessa validação final, que esperamos que agora já não vá ter mais nenhuma questão levantada, e que só não aconteceu ainda por causa da tal agenda do próprio Revisor Oficial de Contas. Entendo essa validação, posso dizer, estou à espera que seja para a semana, pronto, mesmo, é depois fechar o 24-25, que expectavelmente será muito mais simples do que foi o 25, mas muito mais simples sem comparação do que foi. Se isto fosse uma questão estratégica, eu tinha as continhas todas já na minha mão certificadas e no dia a seguir o Mafra empatar com o ajudem-me, ganhar quando fomos à fase de subida no sofá. Com o Santarém, não é? Com o Santarém, eu no dia a seguir tinha pedido a Assembleia, quer dizer, se fosse uma questão estratégica, era a melhor altura, era fazer uma Assembleia Geral agora aqui entre fases. Obviamente que não é isso. Então, mas não será demasiado ambicioso então acreditar que até ao fim da época esse tema possa estar devidamente arrumado na gaveta do passado? Esse tema dos dois relatórios de contas 23, 24, 24, Até o 25. final da época, Deus me livre. Não, isso, se esse o furo quer, eu dou-lhe, garantidamente. Pronto, ok, já é. Não, muito antes. Fica tratado. Muito antes, não vou dizer nada pelas razões que disse. Já estou gato escaldado de água fria tem medo. Exatamente, entendo perfeitamente. E Presidente, refere, como falámos há pouco, o impacto aqui que este adiamento da Assembleia Geral teve na forma como a direção se organiza, planeia, valida os seus processos. Pode-nos dizer, ou posso perguntar na prática o que é que isto significa? O que é que se fazia e o que é que deixou de fazer? Que novas práticas é que implementou? Não é a direção, não é a forma como temos que olhar para nós, académica, o que estava no meu comunicado, e se quiseres ler, como nós, académica, validamos tudo isto. Ou seja, nós temos, eu acho que já vos disse há pouco, tínhamos um problema grave da organização. A frase que eu mais repeti as primeiras semanas de mandato foi: a académica tem um problema grave financeiro, um problema financeiro grave, mas tem um problema muito mais grave que é o problema da organização. E como digo, não é por falta de dedicação das pessoas. Agora, nós estamos objetivamente, a académica tem 10 funcionários. E quando eu falo 10 funcionários, vocês têm que pensar que estamos a falar da loja, dos sócios, da contabilidade, da limpeza da academia, estamos a falar da administração da academia, estamos a falar de roupeiros, estamos a falar de um fisioterapeuta, estamos a falar... Portanto, nós não temos tudo menos excesso de funcionários. A contabilidade está nos ombros de uma funcionária apenas. E, portanto, é humano, é humanamente impossível. Quando as coisas estiverem como eu quero, e como os meus vice-financeiros estão a planear, vai ser tudo muito mais simples por uma questão apenas, porque estão organizados. As coisas, o próprio sistema de encadeamento, pagamentos, de emissão de faturas, de emissão de recibos e por aí fora, e o registro disso tudo está feito. Não era feito anteriormente. Neste momento está. Ok? É esse... O choque de frente com a realidade foi, de facto, quando percebi que faltavam imensa documentação, e os próprios serviços não tinham noção disso porque não tinham pegado nela. Ponto. Ok? Não sei se me fiz entender. Sim. Estamos já no final desta conversa, desta entrevista. Entramos aqui na parte de perguntas dos nossos ouvintes. Tínhamos aqui algumas já foram respondidas, nomeadamente a que o Miguel Freixinho nos enviou, em que nos perguntava se o plantel já estava fechado ou se ia estar no dia 2, ou melhor, nem foi bem respondido, porque falou aqui da possibilidade de contratar mais um ou dois jogadores,
e o que ele pergunta é se o plantel estará fechado no dia 2 ou se depois a equipa ainda vai estender para além disso o seu mercado e ir em busca de jogadores livres. Se vier se feito mais algum ajuste no plantel, será até segunda-feira, dia 2. Ok, pronto. E também o João Mascote nos pergunta, para fechar, se em caso de subida, se estamos preparados para nos consolidarmos nos campeonatos profissionais ou se arriscamos ser um caso de sobe e desce. E pergunta ainda, caso não subamos, temos condições para assumir a candidatura à subida logo desde o início da próxima época? Pergunta ao João Mascote. Primeira parte da pergunta, voltamos outra vez a cair no campo da futurologia. O que eu posso dizer neste momento, a esta distância, se viermos a subir divisão, vou tentar estar o mais bem preparado possível para não entrarmos nesse sobe e desce. É evidente que mas isto acho que é de senso comum, quer dizer, Claro. O Belenenses subiu à segunda e caiu logo a seguir, não foi porque lhe apetecesse. Pronto. E até estamos a falar de alguém que até já tinha experiência de alguns anos como presidente do Belém. Mas pronto, obviamente que irei fazer o possível se esse cenário se vier a colocar. Se não subir, estou disponível, estou disposto para assumir a candidatura à subida. Se bem se lembram, este ano é o tal ano zero. Certo. Se lembram, o meu projeto previa que a subida seria entre 1 a 2 anos após esse ano zero. A subida à segunda liga. É nisto que se baseava o meu projeto. E quando eu falava de ano zero era precisamente porque sabia que não ia ter a SAD implementada no primeiro ano e, portanto, ia ter que jogar com as receitas que a Académica tem, e já estava a planear e continuo a planear poder ter a SAD implementada no início da segunda época. Quer suba a divisão, quer não suba. Okay? Claro que subir a divisão, há aqui um antecipar de prazos. Se bem se lembram, no meu projeto era um projeto a 6 anos, em que a subida à Primeira Liga era de 4 a 6 anos, era aquilo que eu dizia. À Primeira Liga? À Primeira Liga. A Segunda Liga, a subida à Segunda Liga era no prazo de 1 a 2 anos após o ano zero, e que a subida à Primeira Liga era no prazo de 4 a 6 anos, no bolo dos 6 anos. Pronto. Foi aquilo que eu sempre afirmei, prometi, se quiserem pôr as coisas assim. Agora, eu nem quero pensar nisso, porque eu neste momento estou preocupado com o jogo com o Vitória Guimarães B. E é exatamente disso que vamos falar agora. Presidente, obrigado pela ponte. Mas como é que está aqui a viver este pré? Não é? Quer dizer, volta um bocadinho à pergunta inicial, mas agora focando-nos mais no arranque dentro das 4 linhas desta fase de campeão. A Académica está pela segunda vez desde que desceu à terceira liga, está apenas pela segunda vez nesta fase. Já teve, infelizmente, mais vezes na manutenção do que na promoção. Como é que se sente a equipa? Como é que se sente o balneário? Como é que se sente a estrutura? Estão preparados para este arranque já com um jogo? Dói aqui um bocadinho de ser com a equipa B deste nosso histórico rival, chamemos-lhe assim, mas com o Vitória B. Pois. Sim, estão preparados. Estão com muita vontade de começar, eu sinto isso. O plantel tem um conjunto de atletas que têm ambição. Aliás, foi uma coisa que eu lhes pedi, e não é nenhuma indiscrição, posso dizer que foi a primeira vez que eu conversei com o plantel, no todo, foi isso que eu lhes pedi. Ambição. Foco, mas ambição. E eles têm essa ambição. Eu sei como é que eles ficam cada vez que há um resultado menos bom, cada vez que houve um resultado menos bom. Que parece um funeral. O ambiente fica mesmo muito pesado, porque eles sentem-se muito. Mas eles agarram nisso para se motivarem para o jogo seguinte. Portanto, isto é o espírito que reina dentro daquele grupo. E eles são desejosos de começar, de avançar com esta fase. E qual é que é aqui o seu palpite? Agora pondo-se aqui despindo o blazer de presidente e pondo-se aqui no nosso papel aqui de bancada, qual é que é o seu palpite? O que é que está a sentir para este arranque? Jogo em casa?
é capaz de estar um tempo que não vai ser muito convidativo, mas o que é que está aqui à espera para este jogo? Bem, para já estou à espera que os nossos adeptos acorram ao estádio. É muito importante, faz muita falta. Tivemos aí alguns jogos, também houve aqui uma série de condicionantes, desde a meteorologia, pronto, houve aqui várias coisas que condicionaram um bocado, mas faz falta, faz diferença, os jogadores sentem esse apoio quando vêm nas bancadas e quando ele lá está. Aliás, o apoio tem vindo sempre, mas é evidente que se forem 2.000 pessoas a apoiar é uma coisa, se forem 4 ou 5.000 é outra, não é? Portanto, essa é a primeira coisa que eu gostaria. Depois, quanto ao resultado, palpite. Ora bem. A bem. Agora não tenho o blazer de presidente, certo? Agora é camisola vestida e cascola ao pescoço. Tendo em conta que é daquele clube de Espanha, qualquer coisa como 5-0. Estava aqui a arranjar uma crise institucional. Eu estou sem blazer de presidente, atenção. Exatamente. Qualquer coisa como 5-0 deixava-me satisfeito. Mas se ganhar por 0-0 também fico contente. Muito bem, muito bem. Zé, tu queres arriscar já agora aqui o teu palpite? Eu acho que vamos ganhar 2-0. 2-0, golos do Triana, porque vai-se entender bem, o idioma é o mesmo, portanto vai-se entender bem com os adversários. E vai ser... O outro é do Sinisterra. Exatamente, Triana e... Olha, é isso mesmo, Triana e Sinisterra. Já. Muito bem, eu também estou confiante, acho que o Vitória é uma boa equipa, vi o último jogo deles na fase regular, que ele foi um caos, aquela zona norte, mas foi uma boa tarde de futebol, mas acho que sim, também estou confiante, estou 2-1, acho que a Académica ainda pode sofrer um bocadinho, mas não vai haver jogos fáceis nesta fase. O Guimarães tem uma boa equipa, agora fora de brincadeiras, o Guimarães tem uma boa equipa, tem uns miúdos muito rápidos, e claramente é uma das equipas com mais potencial. Não vou dizer favorito, porque aqui favorito, sinceramente, apesar de eu achar que o Belém e o Mafra têm aqui uma dose de favoritismo acima de todas das outras 6, por razões diferentes. Mas o Guimarães é uma equipa bastante... É sim, senhor. Tem ali gente com muita qualidade. Intensa. Tem. Há ali vários miúdos que já foram à equipa principal. Exatamente. Portanto, sem dúvida. Não é de maneira nenhuma pera doce. Mas, Presidente, ia-lhe perguntar, já que é um jogo em casa, sobre a novidade relativamente recente, que foi aquela fan zone, chamemos-lhe assim, ali à volta do estádio. Qual é que foi a sua avaliação, ou a avaliação que a estrutura da Académica faz sobre essa iniciativa? É para continuar? Foi um falhanço? O que é que sentiram? Não, é para continuar. Aliás, isso era uma vontade que já tínhamos há algum tempo. Havia aqui umas questões burocráticas por ultrapassar, que se conseguiram ultrapassar. Acho que é uma iniciativa engraçada. É uma iniciativa que eu já há anos... Eu cheguei até a dar essa ideia em tempos, uma das anteriores direções, já não sei quem é que foi. Que faz isso, em alguns países da Europa faz isso. É relativamente comum essas fanzones e as relotes da comida, do street food e por aí fora. E acho que pode resultar muito bem. Claro que vai resultar melhor quando o tempo estiver mais agradável do que em dias de chuva, naturalmente, não é? É por definição. Mas acho que pode resultar muito bem. E é uma boa justificação para as pessoas irem mais cedo para o estádio, para terem ali um convívio, para haver um convívio pós-jogo, porque eu gosto de encarar os jogos como uma experiência. E eu acho que quanto mais diversificada for essa experiência, mais agradável é e mais motivação damos para que as pessoas regressem novamente ao estádio, para além do próprio jogo, como é óbvio. Muito bem, parece então em saber que vamos continuar a ter essa fanzone. E, Presidente, para fecharmos esta conversa, pergunto-lhe apenas se antes aqui de arrancarmos esta fase importante desportivamente e não só para a Académica, esta fase decisiva, que mensagem é que quer deixar aos adeptos e sócios que nos estão a ouvir? Acreditem. Muito bem. Mais resumido que isto não pode. Com tudo aquilo que vocês possam imaginar que gira à volta desta palavra. É muito importante. Se nós não acreditarmos,
isso transmite-se lá para dentro. Da mesma forma que se nós acreditarmos, isso transmite-se lá para dentro também. Portanto, peço, acreditem. Aqui na bancada Neste vamos momento, acreditar, sem dúvida. o que eu quero acreditar, que quero que acreditem, é do jogo de Guimarães B. Ainda não estou a falar do jogo do Amarante. Jogo a jogo. Muito bem. É essa a mensagem que fica então. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no Conversa Obrigado, eu. Bancada mais uma vez. É Por esta sempre um conversa tão prazer agradável. conversar consigo. E Obrigado, também obrigado. agradecer a todos os ouvintes que continuam desse lado. Esperemos que tenham gostado desta conversa e que possam partilhar com mais academistas e que possam vê-la e revê-la sempre que quiserem, no nosso canal de YouTube, no nosso Spotify, seja onde for. Esperemos que gostem da conversa e que continuem por esse lado e que a Académica vença nesta primeira jornada e depois para a próxima semana cá estaremos para falar desse jogo e para antever os próximos. Até lá, um grande e forte abraço. Um abraço, boa noite.